Olá, meus queridos irmãos e amigos. Que a graça e a paz de Deus, o Todo-Poderoso, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. E que o Espírito Santo, o Consolador, nosso amigo fiel e verdadeiro, aquele que intercede por nós junto ao Pai com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém, possa fazer uma obra grandiosa, maravilhosa, inesquecível, marcante, extraordinária na vida de todos nós. Meus queridos irmãos e amigos, quem é essa figura misteriosa chamado Melquisedeque? Permitam-me repetir novamente. Quem é essa figura misteriosa chamado Melquisedeque? Melquisedeque era Jesus o Cristo pré-encarnado, como dizem alguns estudiosos do assunto, o que na teologia é chamado de cristofania. O que significa essa expressão? Segundo a ordem de Melquisedeque. Meus queridos irmãos e amigos, a Bíblia, a palavra de Deus, nossa única e todo suficiente regra de fé, vida e conduta, fala dessa figura misteriosa, enigmática, chamado Melquisedeque, em Gênesis capítulo 14, do versículo 18 ao versículo 20, Salmo 110, versículo 4, e na carta aos Hebreus, capítulo 7. No livro de Gênesis, capítulo 14, do versículo 18 ao versículo 20, a Bíblia, a palavra de Deus, diz que Abraham voltava da guerra contra os 4 reis que invadiram a região de Sodoma e levaram como escravos o seu sobrinho Ló e mais algumas pessoas. Abraham volta vitorioso com os seus 318 valentes, os despojos ou espólios da batalha, da guerra, e com o seu sobrinho Ló e as demais pessoas que tinham sido levadas como escravas. Chegando no vale de Zavé, ou Vale do Rei, Melquisedeque, rei de Salém, e o rei de Sodoma, Bera, saem ao seu encontro. À guisa de curiosidade, o Vale de Zavé é hoje também chamado de Vale de Josafá, ou Vale do Cedron, que fica do lado da cidade de Jerusalém. O rei de Sodoma, Bera, não trouxe absolutamente nada para Abraão, mas Melquisedeque, rei de Salém,
sacerdote do Rei Altíssimo, El Elyon, trouxe pão e vinho e ainda o abençoou. Então, Abraham, reconhecendo que Melquisedeque, rei de Salem, sacerdote do Rei Altíssimo El Elyon, era realmente um sacerdote do Deus Altíssimo e comprometido com as coisas de Deus, entregou-lhe o dízimo de todo o espólio ou despojo de guerra que estava trazendo. Meus queridos irmãos e amigos, com toda certeza vamos extrair lições e informações muito importantes dessa breve narrativa do encontro de Abraham com Melquisedeque e também do Salmo 110, versículo 4 e da carta aos Hebreus, capítulo 7. Então vamos lá. Primeira lição ou informação que podemos tirar do encontro de Abraham com Melquisedeque. O nome Melquisedeque é formado por duas palavras. Quais são essas duas palavras? Melech, rei, e Sedek, justiça. Portanto, o nome de Melquisedeque significa rei de justiça. Segunda lição ou informação que podemos extrair desse encontro de Abraham com Melquisedeque. Esse rei de justiça, Melquisedeque, era rei de uma cidade chamada Salem. Salem vem de Shalom. Shalom significa paz. Então, podemos dizer que Melquisedeque, rei de Salem, era rei de justiça e paz. E quando falamos de rei de justiça e paz, vem logo em nossa memória o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Terceira lição ou informação que podemos tirar desse encontro de Abraham com Melquisedeque. Salem é o nome anterior da cidade de Jerusalém. Quarta lição ou informação que podemos tirar desse encontro de Abraham com Melquisedeque. Melquisedeque, sendo cananeu, porque naquela época ainda não existia a nação de Israel, foi reconhecido por Abraham, que também não era judeu, veio lá da Mesopotâmia, como sacerdote legítimo do Deus Altíssimo, El Elyon. Com toda certeza, o Espírito Santo deve ter dito para Abraham: esse realmente é sacerdote do Rei Altíssimo. Assim como Abraham é chamado o pai da fé,
da nação de Israel, nós também somos, ou melhor, assim como Abraão, chamado de o pai da fé, pai da nação de Israel, não era judeu, porque ainda não existia a nação judaica, a nação de Israel. Nós também não somos judeus, mas pela graça de Jesus o Cristo, somos o Israel de Deus. Quinta lição ou informação que podemos extrair desse encontro de Abraão com Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo El Elyon, simbolizava, representava, era a figura de um sacerdote eterno e muito superior ao de Levi, que viria posteriormente. A Bíblia, a palavra de Deus, está dizendo que antes de Levi nascer, Levi é o pai dos sacerdotes e descendente de Abraão. Todos os sacerdotes vinham da tribo de Levi. Jesus o Cristo, representado por Melquisedeque, já era nosso rei e sacerdote. É o que diz o Salmo de número 110, versículo 4. Deus fez um juramento e não voltará. Você é sacerdote para sempre ou eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Esse Salmo 110, versículo 4, está se referindo ao Messias, nosso rei e sacerdote. Sexta lição, ou informação que podemos extrair desse encontro de Abraão com Melquisedeque. Quando a Bíblia, a palavra de Deus, diz que Jesus o Cristo é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, está dizendo que Jesus o Cristo é sacerdote da mesma maneira, do mesmo tipo, parecido com a de Melquisedeque. Porque assim como não se conhece a genealogia de Melquisedeque, também ninguém conhece a genealogia de Jesus, Filho de Deus, que é eterno, todo-poderoso, soberano, onisciente, onipresente. Meus queridos irmãos e amigos, nós podemos dizer o Salmo de número 110, versículo 4, da seguinte maneira: Deus, o Senhor, fez um juramento solene e não mudará o seu propósito. Deus, o Senhor, fez um juramento solene e não mudará o seu propósito. Jesus é sacerdote para sempre, à maneira de Melquisedeque. Quando a Bíblia diz que ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque,
A Bíblia não está dizendo que ele pertencia a uma ordem secreta de sacerdotes. A Bíblia está dizendo que ele era sacerdote da mesma maneira, do mesmo tipo, parecido com a de Melquisedeque. Porque assim como não se conhece a genealogia de Melquisedeque, também ninguém conhece a genealogia de Jesus, o Cristo. Sétima lição ou informação que podemos tirar desse encontro de Jesus, de Deus de Abraão com Melquisedeque. Sétima lição que podemos tirar do encontro de Abraão com Melquisedeque. O autor da carta aos Hebreus está dizendo: o sistema sacerdotal levítico foi abolido. Isto é, deixou de existir com a vinda gloriosa e inadjetivável de Jesus o Cristo. Porque esse sistema sacerdotal era representativo, era provisório e apontava para Jesus o Cristo. Com a morte expiatória de Jesus o Cristo na cruz, esse sistema deixou de existir, foi abolido. A lei cerimonial já não existe mais. A lei que deixou de existir, quando o véu do templo rasgou-se de cima até embaixo, foi a lei cerimonial. A lei moral dos 10 mandamentos continua até hoje e continuará até a vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é eterna. Nós temos agora outro sacerdote, outro mediador, que é Jesus, o Cristo. Oitava lição, ou informação que podemos tirar, que podemos extrair do encontro de Abraão com Melquisedeque. O autor da carta aos Hebreus está dizendo o seguinte: Melquisedeque era maior que Abraão porque o abençoou. Melquisedeque era maior que Abraão porque o abençoou. É o maior que sempre abençoa o menor. Abraão recebeu as promessas de Deus, o Todo-Poderoso. Abraão é o pai da nação de Israel. Abraão é o pai da fé. Mas Melquisedeque era maior do que Abraão. Que Deus, o Todo-Poderoso, derrame ricas e copiosas bênçãos sobre os irmãos e amigos. Um grande abraço.